tava de chinelo, pé sujo. Ele? Ele. Primeira coisa que eu li foi ele caminhando pra cima de mim, eu tava assim, ó, mexendo no telefone, e eu vejo assim, um cara de chinelo indo pra mim, né, pra cima de mim, com o pé sujo, cara. Olá, galera do bem, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Meu Amigo Cubano. Eu estou aqui com o meu amigo Juan Luiz Martins, um cubano nato que migrou para o Brasil, gente boa pra caramba. E a nossa ideia é, como eu falei no outro episódio, a gente contar histórias de Cuba para vocês, as aventuras do Juan, que são muitas, né? E a gente vai aqui a cada episódio revelar um pouquinho de Cuba para vocês, revelar as histórias e assim vocês vão entender muito melhor sobre Cuba, né? Tem coisas maravilhosas para saber sobre Cuba, tem os problemas que a gente sabe que existem, como também nós temos no Brasil, né? Então a ideia aqui é que vocês consumam o nosso conteúdo e é um conteúdo que a gente procura fazer com todo amor e carinho. Pois bem, Juan, no último episódio a gente havia falado, você estava chegando na fronteira com o Brasil, na cidade de Litten, que faz fronteira com o Brasil do lado da Guiana, né? Sim. Então Litten fica de um lado do rio e no nosso lado fica a cidade de Boa Vista. Sim. E aí eu me lembro que você estava chegando ali, né? E estava, vamos dizer, estava ali preocupado com a chegada, olhando, né, a questão da ponte, como é que você ia fazer para passar. Sim. Então, como é que foi essa história? Vamos voltar a retomar essa chegada sua, porque essa aventura da chegada a gente vai levá-la até São Paulo, né? Até São José. Sim. É assim, a minha maior preocupação na viagem era a fronteira. Assim, não sei, para mim, escutei muitas histórias relacionadas à fronteira, tanto aqui no Brasil quanto inumeráveis fronteiras que tem até chegar nos Estados Unidos, né? Porque no meu país, a maioria, o povo, né, que ele migra para os Estados Unidos, a maioria vai fronteira para fronteira, então assim, e a principal preocupação minha era a fronteira por ter escutado tantas histórias, né, relacionadas a problemas na fronteira, tanto de polícia. Talvez fosse até a própria informação do governo, vamos dizer assim, para amedrontar, talvez, ou desestimular. Claro, é verdade. Assim, a gente nunca tem a certeza das coisas, né? Sim, Então, assim, a sim. gente não sabe. Muito menos lá que tem tanta desinformação. Desinformação, sim. A gente fica somente escutando internamente ali as coisas, sabe? Mas assim, a minha maior preocupação era a fronteira. Então assim, eu, desde que cheguei no Brasil, ali perto da fronteira, já fiquei de olho, olhando para baixo ali. Eu aproveitei que estava atrás do piloto para olhar. Sim. Então, toda vez que ele fez alguma curva assim, ali, eu já sabia que estava na fronteira, né? Sim, sim. Então assim, eu olhei ali a ponte, onde que estava a pista de pouso, para onde que eu ia ir, entendeu? Tentando fazer um mapa na minha mente. Tá. Então assim, a gente pousou, quando eu desci, assim, ali tem tipo uma pequena casa ali com ar-condicionado ali, acho que é tipo uma aduana, não sei. Ali eles pegaram meu passaporte, meio que anotaram alguma informação do passaporte, eu estava guardando a fila, né, porque eram algumas pessoas ali, a maioria cubanos. Tem um cara que foi caminhando para cima de mim, eu me lembro dele como se fosse hoje, gordinho. A primeira coisa que eu olhei para ele foi, tava de chinelo, pé sujo. Ele. Primeira coisa que eu li foi ele caminhando para cima de mim, eu tava assim, ó, mexendo no telefone, e eu vejo assim, um cara de chinelo indo para mim, né, para cima de mim, com o pé sujo, cara. Ele era da Guiana. Ele era, isso, Tá. ele era de Guiana mesmo, tá? Sim. Aí, assim, como eu falei, a primeira coisa que eu li foi o chinelo, assim, meu pé sujo, assim. Quando eu olhei pra cima, assim, eu era um gordinho. Ele colocou assim, o telefone dele na minha cara, assim, ó. Uma coisa que eu não falei, quando eu paguei para o cubano lá em Guiana, na capital de Guiana, ele pediu uma foto pra mim, tirou uma foto. Aí eu paguei pra ele e beleza. Aí quando eu cheguei em Litten, esse cara ali, ele mostrou assim pra mim a mesma foto que ele me tirou. Sim. Então assim, ele falou, ó, ele nem falou, ele falou assim, ó, você não, you with me, como você comigo. Vem comigo. Aí ele mostrou a foto, assim, a minha foto assim, ó,
Aham. Eu falei, ixi, já era. Cara, com o chinelo todo sujo, o cara deu uma risada, tava todo preto na boca dele, mas, meu Deus do céu. Falei, nossa, eu vou colocar a minha vida na mão desse cara aqui, mano. Nossa. Falei, nossa, já era. Aham. Mas beleza, não tem jeito já. O cara tem minha foto, eu é com ele. Então, assim, tá bom. Aí, eu passei o passaporte para o pessoal dali da Guiana, né? Acho que é polícia, né? Quem pegou ali, pegou um dado. E aí eu fui com ele, atrás dele, né? Caminhando. Uhum. Aí fui para um carro branco. Não me lembro até hoje. Um carro branco. Aí fiquei sentado assim no carro e veio mais um cubano. Era um outro cubano ali. A gente fez, assim, cumprimento rápido. Uhum. Ele estava indo para Estados Unidos. Uhum. Ele ia para Brasília e daí de Brasil ia para Venezuela. Uhum. Era o segundo país que ele ia, o segundo país que ele ia viajar Uhum. para continuar o caminho, né? Sei. Ele ia no Brasil e depois para Venezuela. Cara, e eu me lembro, a gente falou sobre, porque eu me lembro que na época tinha um conflito ali na fronteira mesmo ali de vocês. Sei. Me lembro, era um caminhão de combustível, pegou fogo, alguma coisa assim, fecharam fronteira e tal. Eu falei pra ele, cara, você vai pra Venezuela mesmo com esse problema que tá acontecendo? Eu falei, eu vou porque eu vou chegar até Estados Unidos, não tem jeito, vou ter que passar por aí. E o caminho dele era por aí. Mas que caminho doido, ele ia fazer o Brasil, depois Venezuela, para depois... Então, não sei, assim, o caminho, cara, depende muito do cara que você, com o cara que da você... estratégia que ele tá usando Isso, e tal. depende muito. Com esses cubanos que você veio no avião, você não trocou nenhuma ideia, Não. ninguém falava um com o Só outro, com ele porque ele ficou do meu lado no carro. mas ninguém assim falava nada, meio que fosse como se fosse meio segredo. Assim, a gente não se conhece, entendeu? Ah. Eu sabia que era cubano porque eles estavam falando. Tinha duas moças ali, uma menina e a mãe dela. Aham. Sei porque depois mais pra frente eu vou falar delas. Aí estavam na minha frente não, estavam atrás, assim do meu lado aqui. Uhum. Esse rapaz que também estava lá atrás, Uhum. que eu só conheci ele depois quando montou no carro. Uhum. E tinha mais duas pessoas, mas outras duas pessoas não fiquei sabendo mais nada deles. Tá? Entendi. Aí cheguei, montei no carro, esse outro cara ficou ali, a gente falou assim, ó, vamos comprar uma água. A gente foi lá, tinha Comprou uma água. um postinho ali, a gente comprou uma água. E pronto, a gente saiu no carro. A gente parou uma caça bem perto ali do aeroporto. Do aeroporto de Lita. Da Elite. Quer dizer, você ainda estava do lado da Guiana ainda, não tinha passado para o Brasil. Tá. A gente trocou de carro por uma van. Uhum. Então assim, foi bem rápido. A gente parou do lado da van, o cara falou go there, no outro, uma van. A gente montou ali, só eu, ele e dois caras na frente. Uhum. Cara, eu achava que a gente ia passar por cima da ponte. A gente não passou por cima da ponte. Eles foram por um caminho. Esse é a ponte, muito mato, água e continua a ponte para o Brasil. Cara, a gente foi pelo mato ali, mano. Tipo, Era beirando o rio. Isso, era uma, não sei, 11 horas da manhã, eu acho. Sim. Não lembro direito. A gente foi pro mato. Não era noite, graças a Deus. Era dia, não tava chovendo nada, tava bem tranquilo. Mas assim, foi pro meio do mato. O cara tava indo, mano. Assim, era um caminho que só cabia, assim, o carro somente ia van no caminho. Assim, se o cara fizesse assim, ele batia Uma árvore. uma Uma árvore, árvore entendeu? grande. Sei. Então assim, foi bem pequeno. O cara tava indo a 100 e pouco. Nossa. Assim, Estrada de terra, né? Terra por buraco. Terra. Cara, assim, horrível, assim, foram, não sei, 5 minutos. Sei. Não foi muito mais que isso, mas, cara, foi horrível, porque o cara tava indo 100 km por hora, ali, ó. Se chegasse com outra, não sei, um carro ou um animal, ou que coisa na frente ali, a gente ia bater. Vai bater. Mas ele pegou essa estrada por qual motivo? Então, se alguma polícia ali da Guiana pegar a gente, vai enviar para o nosso país, entendeu? A ideia é chegar até o Brasil. Entendi. Beleza, ele pegou, já estava vendo que a ponte estava paralelo a gente, né, no caminho, e ele parou bem na água ali da ponte. A gente desceu, um deles desceu com a gente e o outro foi embora no carro.
na ponte tinha mais uma ponte pequenininha assim para subir uma escada. Uhum. Na mão assim, era bem, assim, era de ferro, né? Uhum. E subiu, era tipo 4 metros. Mas isso aí já era do lado do Brasil? Não, ainda na Guiana. Mas assim, foi bem no limite da ponte. A gente subindo ali, a gente subiu, mano, já a gente passou sabe, tá, quando você vem pela ponte, tem uma garita. Uhum, Tipo, guarita, sim, uma guarita. Ali na guarita tem polícia, né? Polícia. Então a gente... Que é do lado... A gente indo por esse caminho, a gente passou dessa garita sem ter que passar, entendeu? Já subiu atrás da garita, já bem no limite entendi. ali de Guiana. Então, Entendi. assim,